Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todas e a todos que estão aqui hoje. Queria aproveitar para agradecer publicamente mais uma vez o convite para estar aqui, agradecer a comissão organizadora, agradecer ao Fábio por ter me convidado para estar aqui pela primeira vez na reunião do Labs. Espero que não seja a última, espero que haja outras oportunidades. E para mim é muito especial estar aqui, queria dizer também, porque a Universidade Federal do Espírito Santo, eu estudei aqui, eu fiz graduação aqui, depois eu fui estudar no Rio e tal, mas a Universidade Federal do Espírito Santo definitivamente é um lugar em que eu me sinto muito feliz, deixo meu coração muito feliz de estar aqui. Eu preparei uma fala chamada de Medos, Mortes e Brancos, e com um subtítulo, aliás, um pouco provocador, mas eu acredito que a provocação é boa, chamado de Cosmopolíticas de Saúde entre os Ayorel do Chaco paraguaio. Eu já explico para vocês quem são os Ayorel. Eu preparei um texto também, tá um pouco extenso, mas eu vou tentar correr para também não fugir muito. Essa apresentação ela é basicamente composta de fotos, e as fotos não estabelecem nenhuma relação de sincronicidade com o texto em si. Então, mas eu acredito que ainda assim elas oferecem um suporte visual para vocês entenderem depois exatamente do que eu estou falando. Então eu vou ler o texto que eu tenho, e depois eu queria mostrar as fotos e um pequeno vídeo, que eu imagino que vão, talvez, amarrem os fios que porventura fiquem soltos no final da minha fala. Então, vou começar. Alguns tipos de convite que acabam por nos demandar algo. O que tenho diante de mim me demanda algo que faço apenas com algum desajeito. Escrever. Bem, a questão que me preocupava inicialmente era de que eu não estava convencido de que eu tivesse algo sobre o que escrever. Algum tempo depois, eu acabei por perceber que eu realmente não poderia escrever sobre nada. Isso porque se eu podia, claro, escrever, eu poderia fazê-lo apenas, e curiosamente, desde alguma coisa. E nesse caso, por felicidade ou por desgraça, desde duas coisas. Primeiro, desde a lembrança de que em seminários, como já dizia o professor Gilvan Fogel, da UFRJ, por ocasião de um seminário que aconteceu na UFRJ sobre Heráclito, alguns anos atrás, o mais importante é lançar sementes em seminários, e desde também a minha própria experiência com os Ayorel, que são um povo falante de uma língua zamuco que habita tradicionalmente a porção centro-norte do Paraguai e o extremo sul da Bolívia, mas que habita também a região do Alto Rio Paraguai, na zona de fronteira com o Mato Grosso do Sul, com quem eu trabalho desde agosto de 2012, e foi com quem eu fiz a minha tese de doutorado. Então, assim, a solução que me ocorreu foi lançar essa tarde algumas das sementes que eu colhi há alguns meses por ocasião da elaboração de um relatório de pós-doutorado sobre a noção de doença, tal como mobilizada pelo pensamento das pessoas desse povo. Pois bem, estou esperando que as sementes que eu tenho para lançar através da minha intervenção, esperando que elas não estejam mortas, eu quero contar para vocês que a minha pretensão, essa tarde, não excede trazer um conjunto de interrogações juntadas a uma espécie de uma cartografia dos efeitos que o acesso dos Ayorel ao pequeno hospital da cidade brasileira de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, tem provocado no mundo vivido das pessoas desse povo. Mas isso não é tudo que eu penso. Eu devo confessar para vocês também que o espírito que subjaz à minha intervenção não é realmente o de propor soluções para um elenco de problemas, buscando fomentar a criação de políticas para assegurar e continuar a promover o acesso dos Ayorel aos serviços de saúde no Brasil e no Paraguai. Apesar de eu reconhecer a enorme importância disso, eu não quero nem deixar de assumir para vocês a minha ligeira incapacidade em formular satisfatoriamente um tipo de intervenção real para um problema tão grave, mas eu também não quero deixar de apontar que a minha despretensão inicial é de olhar um pouco para um tipo de imagem de pensamento que tem, para mim, a feição de um pequeno quebra-cabeça, repleto de partes ontologicamente distintas, torções, deslizamentos conceituais,
mobilizadas pelos Ayorel ao reflexionarem sobre o estatuto de diferentes espécies de brancos, das ações dos médicos, dos enfermeiros e dos próprios locais onde os médicos e enfermeiros atuam. Isso porque eu penso que eu mesmo me encontre menos apto a pensar satisfatoriamente sobre políticas de saúde para os Ayorel que a esboçar os traços de um certo desenho de uma política cósmica, mobilizada pelas pessoas desse povo, que subjaz a imagem desse pensamento sobre os espaços que nós, ocidentais e euro-americanos, convencionalmente reconhecemos como espaços e agentes de produção de saúde. E ainda que eu não pretenda me deter, por exemplo, sobre o xamanismo Ayorel, que talvez muita gente aqui já ouviu falar, que é um caso muito famoso desde os anos 60, ou sobre as redes cosmopolíticas que se constituem através da efetuação do xamanismo, eu espero que o que eu tenho para dizer para vocês hoje seja suficiente para lançar luz sobre algo que eu tenho me dedicado muito a pensar nos últimos tempos, e a partir de trabalhos como o trabalho do Tobinatan ou da Isabelle Stanger, que são do Centro Georges Devereux, em Paris. Então eu quero pensar aqui hoje com vocês menos sobre políticas de saúde para determinados coletivos que cosmopolíticas de determinados coletivos relativas àquilo, por exemplo, que nós mesmos chamamos de saúde. E que equivoca-se, muitas vezes, com aquilo que convenciona-se ser saúde em outro mundo possível que não o nosso. Então, à vista disso, e brincando livremente com aquela frase do Rimbaud, que eu imagino que ele disse certa vez, em tom de troça, que a frase é: se a madeira se descobre violino, pior para ela. Eu me arrisco a dizer que se o solo conceitual das questões que eu trago nessa intervenção se descobrirem um motor de efetuação de alguma política dos índios e para os índios, melhor para a minha intervenção. Ademais, essa intervenção também almeja, certamente por meio de outras intensidades, outra coisa. Ela busca uma ou outra indagação e alguma reflexão sobre as condições às quais as formas de cuidado devem se submeter a fim de operar outro tipo de aproximação com o pensamento ameríndio, que não o seu próprio movimento conceitual de construção arbitrária e de fabricação, mais ou menos artificial, de uma imagem do pensamento do outro, sobre o que é e o que não é humano, sobre o que é e o que não é um mundo, e que espécies de ações alguém pode ou não pode tomar nesse determinado mundo. Então, tendo tecido e estando de posse de algumas dessas considerações preliminares, eu queria contar para vocês um caos, como é gostoso da gente dizer, né? Um que me ocupa e me norteia e remonta uma visita que eu fiz muito recentemente às aldeias Ayorel, no Alto Rio Paraguai, na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. E é o caso que remonta um acontecimento de uma visita emergencial de uma menina Ayorel a um hospital no Brasil. Então esse acontecimento remonta ao caso de uma menina. Essa menina é minha afilhada, e essas relações de compadrio são relações muito comuns em aldeias indígenas do Paraguai, né? O primeiro branco que chega a virar logo compadre de alguém. Então, essa minha afilhada, que obstruiu acidentalmente uma das suas narinas com pequenos pedaços cortados de um colchão velho. Durante alguns dias, então, nada que incomodasse ninguém. Porém, um certo começo de manhã, a sua tia veio até a minha rede me pedir para que eu investigasse o que é que havia de errado com o nariz purulento da menina. Minha olhada e minhas várias tentativas frustradas de retirar os pequenos pedaços, cortados por choros, resmungos e ofensas como corona, icoé, capuçarrá, branco, vai embora, vai arrumar outra coisa para fazer, não foram, no entanto, suficientes. O que a gente decidiu fazer nesse caso? Por sorte,
ou por desgraça, o que imaginamos, meu compadre Henrique e eu, foi que ao invés de levá-la, como habitualmente nesses casos, até o posto de saúde que marca o limite norte da aldeia, já nas imediações da Vila Paraguaia de Carmelo Peralta, e contarmos com a sorte de que houvesse ali alguém para atendê-la, o que a gente decidiu é que talvez a gente deveria levar ela para o Hospital Municipal de Porto Murtinho, no Brasil, do outro lado do rio, para que ali talvez um médico pudesse retirar esses pedaços de colchão com um instrumental médico apropriado. Bem, durante isso, falava-se, muito rapidamente e num tom que no meu ouvido é quase monocórdico. É tipo... O que se interrompeu, então, repentinamente, com um pedido de Henrique para que eu fosse até o pátio doméstico da casa de um de seus amigos formais, e a amizade formal, depois eu posso explicar que é o modelo de relação que o Zé Aurel tem com pessoas que não são vinculadas por parentesco de consanguinidade ou de afinidade, pedi para que esse amigo formal dele nos levasse até Porto Murtinho com seu barco a motor. Pouco tempo depois, aportávamos no porto da casa da mãe de Henrique. E, sob algum protesto dessa menina, e sob algum protesto da minha comadre, entramos todos no barco a fim de cumprir o curto trajeto que separa a aldeia da cidade. Uma vez chegados, enquanto caminhávamos a longa distância que separa o porto até o hospital, nenhuma palavra foi dita por ninguém para interromper as lágrimas que rolavam pelo rosto da menina e da sua mãe. Fosse aquele ou não apenas um choro assustado de uma criança, as lágrimas só eram interrompidas pelos resmungos e indagações sobre por que é que eu fazia aquilo com ela, e por suas tentativas frustradas, e por que não dizer absolutamente risíveis, de se esconder no pequeno espaço da recepção do hospital. Por felicidade, tudo isso não durou mais do que 30 ou 40 minutos. Assim, pouco tempo depois, a gente já estava de volta, em marcha, à direção do porto, da cidade de Porto Murtinho, para esperar que até que o barco que nos levou voltasse para buscar a gente. Agora, diferentemente do silêncio da ida, a minha comadre, Clotilde, me contava que não havia nenhum habitante daquela aldeia que se sentisse tranquilo ao entrar no hospital. Sobretudo para que muitas das pessoas que são habitantes daquela aldeia, ir ao hospital no Brasil correspondia, segundo o seu pensamento, a um caminho sem volta. Por quê? Segundo elas, entra-se no hospital vivo e sai do hospital morto. Caso muito diferente do que eles diziam ocorrer, por exemplo, no espaço do posto de saúde da aldeia, que era dito ser um polo marcado por uma espécie de branco, e é importante dizer que os Aurel conhecem e distinguem várias espécies de branco, tanto por sua categorização ontológica, quanto pelo esquema actancial que esses brancos se engajam, e uma espécie de branco que os Aurel chamam de aguti de amaine. Isso é, uma espécie de branco reconhecido por sua cooperatividade e por serem aqueles que podem ser incorporados mediante um tipo de processo de adoção ritual que os Aurel chamam de inoninganhai. Eu trouxe um vídeo, depois eu queria mostrar para vocês o que é esse processo de adoção ritual. E esse processo, os funcionários do posto podem ser submetidos a esse processo, a estrutura do posto pode ser submetida a esse processo, todos os remédios e todo o material de consumo do posto são batizados, como dizem os Aurel, e são incorporados a um dos 7 clãs em que essas pessoas se organizam. Mas talvez vocês estejam fazendo a pergunta, que foi a mesma pergunta que eu me fiz naquela ocasião. Será que no posto de saúde não morria ninguém? Se o problema era a morte em si, será que no posto de saúde não morria ninguém? Pois eu vou dizer para vocês que, de alguma forma, mais importante que a morte tomada enquanto algo que eventualmente acontecia, ou ainda, e mais gravemente, lembrando daquela famosa frase do Eduardo Viveiros de Castro, algo que quase acontecia, mais importante que isso era que espécie de relações entre relações sociais caracterizavam o espaço em que eventualmente alguém morria.
Não que a morte no posto ou que a morte no hospital implicasse num destino pós-mortem distinto para a alma a qual os Aurel dão o nome de Oegaté. Qualquer que fosse o caso, o destino pós-mortem da pessoa humana é sempre um domínio subterrestre, um domínio, eu não gosto de subterrâneo porque subterrâneo é outra coisa, né? Subterrestre chamado de Rompié. Esse domínio, segundo a descrição dos xamãs Ayorel, que eles mesmos têm acesso apenas arriscadamente, sem que, enfim, seja necessária a conversão permanente da sua perspectiva, esse domínio é mais ou menos isométrico ao domínio terrestre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as casas, o rio e a floresta ocupam em Rompié a mesma posição que seus correlatos no domínio terrestre. Contudo, o que enxerga-se como casa, rio e, sobretudo, floresta, sob a perspectiva dos mortos, é muito distinto daquilo que os Ayorel vivos nomeiam correlativamente. Assim, o que as pessoas ex-humanas mortas chamam de floresta, os Ayorel vivos enxergam como barrancos embarreados nas margens do Alto Rio Paraguai. O que os mortos dizem ser a jusante do rio, as pessoas vivas chamam de montante. Assim como o que as pessoas em Rompié chamam de casa é homônimo àquilo que os Ayorel vivos reconhecem ser o esconderijo de um animal, como a toca de um tatu, por exemplo. Segundo essa mesma descrição, acerca de uma certa relação de isometria entre dois domínios dissimilares, os grupos dos ex-humanos mortos conservam, em Rompié, a mesma imagem e a mesma composição corporal que possuíam quando vivos até o momento da sua nova morte. E assim sendo, aquele que morreu velho conserva no domínio subterrestre a mesma compleição que possuía. Assim como aquele que era jovenzinho ao falecer, conserva nesse domínio subterrestre o mesmo biótipo infantil que possuía no momento que faleceu, mas continua a crescer até o momento que se torne um homem muito velho. Assim como em Tiogai, os xamãs contam que é um chefe desse domínio Rompié. Um grande e bondoso chefe nomeado de Pitoingai. E Pitoingai é justamente o termo que as pessoas vivas usam para chamar a morte. Pitoingai tem 3 auxiliares, 2 tatus canastra, que são os responsáveis por ajudar as pessoas vivas desde esse domínio subterrestre, por ajudar elas a enterrar alguém falecido. Eles cavam por baixo e os Aurel cavam por cima. E aí você cria a conexão entre os dois domínios. Mas tem um terceiro ajudante, e esse ajudante é um personagem importante dessa história, que é um personagem chamado Ihamehai, Terra Branca, que ele atua ornando a alma da pessoa morta com padrões gráficos brancos, grandes, grosseiros, muito diferentes dos padrões escuros, delicados que ornam os corpos das pessoas vivas. Então, os Aurel falam que quando alguém morre, uma vez que a pessoa chega nesse domínio subterrestre, ela deve se fartar num banquete, que é um banquete de lodo, que fica, esse lodo que existe na beira do rio, e de uma fruta que as pessoas mortas chamam de ati, que é uma fruta negra, escura, que as pessoas vivas enxergam como algo podre e incomível. Mas é comida de gente morta, basicamente. Mas chega um momento em que essa alma falece novamente no domínio subterrestre. Uma vez ela falecida lá, ela é novamente enterrada na superfície terrestre, novamente sob orientação da dupla de tatu canastra. Porém, o mecanismo de reatualização da alma, no outro domínio ontológico, traz consigo, desse novo enterro, nesse segundo enterro, uma nova consequência. Menos que uma figura humana, a alma da alma passa a assumir a forma de um animal epônimo do clã ao qual a pessoa humana se encontra vinculada, tanto durante sua vida humana, quanto durante sua vida em Rompié.
Eu vou tentar acelerar aqui, porque eu estou meio perdido com o tempo. Então, a questão toda é que o hospital, qual era o problema com o hospital? Por que o hospital era um problema, uma grande questão para essas pessoas? Porque tanto o domínio subterrestre quanto o domínio do hospital, o espaço do hospital em si, são caracterizados por figuras que os Aurel chamam de branco-onça, que são figuras que têm um estatuto ontológico mais ou menos distinto, que são figuras completamente ferozes, são figuras completamente patogênicas e perigosas, e são figuras que, ao mesmo tempo, são donos de coisas completamente poderosas, como medicamentos para curar determinadas doenças, medicamentos para curar pneumonia, curar tuberculose, que são enfermidades que o xamanismo Aurel, teoricamente, não cura, segundo dizem os xamãs. Mas eu quero dizer, para poder concluir, é que se eu disse que se a minha intervenção, lembrando a partir daquela coisa do Rambo, que se a minha intervenção tivesse algo de motor de efetuação de algo melhor para ela, eu vislumbro que, a essa altura, o violino da minha fala conserve algo, felizmente, de madeira. Né? Por quê? Porque eu estou mais ou menos convencido de que essa associação entre os mortos e os brancos onça, que são diferentes dos brancos que trabalham no posto de saúde, que são branco agouti de Anaini, ou seja, branco parente e branco onça, eu estou mais ou menos convencido que esse comentário razoavelmente anedótico, acrescido de uma breve caracterização, que eu posso voltar a ela para amarrar alguns fios que eu não consegui, ela se sustenta a partir de uma vontade de crença que é a seguinte: diante da grande divisão conceitual mobilizada por nosso pensamento ocidental, moderno, euro-americano, entre crença e pensamento, cabe a nós evitar sistematicamente e recursivamente discutir sobre a quantidade de verdade veiculada por essas ideias. Alternativamente, eu penso que é muito mais honesto, com o pensamento de outrem, cartografar os problemas em que o conceito está implicado e que efeitos ele é capaz de produzir num determinado pensamento e num certo mundo vivido. E assim sendo, não se trata de investigar se o que as pessoas desse povo mobilizam enquanto um hospital, por exemplo, corresponde a uma espécie de representação indígena de um conceito ocidental ou, mais gravemente, uma expressão alegórica, cheia de tintas e penas, da cognição indígena e das categorias mentais sobre as quais ela opera. Distintamente, eu penso que o que sempre deve convocar o nosso interesse é extrair as consequências e tomar como objeto um mundo expresso não por concepções ou visões de mundo ameríndias, mas como conceitos possíveis de um mundo vivido radicalmente distinto do nosso. E considerando-se que os conceitos não são, conforme Viveiros de Castro destacou, nem estados e nem atributos mentais, o que almejo, através dessa minha intervenção, é determinar um conjunto de relações complexas entre conceitos provindos de mundos habitados por sujeitos distintos. Ao fim, e já para concluir minha apresentação, já que não se trata mesmo de discutir sobre o grau de verdade de um determinado pensamento, mas sim de observar as consequências práticas de um pensamento mobilizado em forma de agência, é justamente do nome de Tobinatan de que eu me recordo. Isso porque eu penso que essas relações mutuamente equivocadas, quando, por exemplo, o que os Aurel chamam de hospital não é certamente a mesma coisa que os brancos chamam de um hospital, que caracterizam muitas vezes o encontro de dois pensamentos mobilizados por sujeitos ontologicamente distintos, que esses encontros equivocados acabam por nos colocar, como disse esse autor num livro muito bonito, escrito a 4 mãos com Isabelle Stanger, diante de um tipo formidável de ato de criação, um que institui e torna pensável a interface entre dois universos distintos, servindo nesse movimento de gatilho de uma maquinaria complexa que não se ocupa de multiplicar concepções sobre um só mundo. De maneira distinta, essa maquinaria põe-se, e eu quero que vocês notem a diferença, a multiplicar mundos radicalmente heterogêneos e apenas parcialmente conectáveis entre si. Assim, se é uma questão que eu imagino que... Assim, se é uma questão que talvez mereça nossa atenção e que mereça, portanto, ser perseguida por nós, ela é: como
E a que preço nossas práticas ditas modernas e técnicas, que criam uma ordem específica de saberes sobre si e sobre um certo mundo, pode coexistir com outra dita não moderna e caracterizada pela agência de outras formas de alteridade? Eu não estou convencido de que tem uma resposta fácil para essa questão. Ainda assim, eu me arrisco a dizer que se é possível vislumbrar uma resposta para isso, ela se abre diante de nós como uma espécie de trilha bifurcada em pelo menos dois caminhos distintos. Como a gente reduz essa dimensão de um modo de coexistência a um tipo perverso de tolerância ou de indiferença, ou a gente acaba de vez com a tolerância, para empregar essa expressão da Isabelle Sanger, e concebemos como um regime cosmopolítico de produção de conhecimento e, sobretudo, um regime de produção de relações em que a própria relação diferencial de termos radicalmente heterogêneos figura como indispensável ao próprio pensamento sobre o mundo. Se a gente opta pelo caminho mais largo e bem conhecido, o da tolerância, não me parece que ele nos leve para outro lugar que não do abuso de poder que caracteriza nosso encontro com outros modos de existência e que privilegia, em nome de uma vontade de conhecer, privilegia um ato de transformar. Porém, para optarmos pelo outro caminho, mais estreito e mais escuro, mas que nos leva a imaginar um lugar mais bonito, é preciso que nos lancemos a refletir sobre essas cosmopolíticas ameríndias, sobre aquilo que nós mesmos chamamos de saúde. E já para concluir, isso me parece pré-condição para escaparmos da urtiga daquilo que poderíamos chamar, importando livremente a expressão sensacional cunhada por Mário Blaser, para a gente se livrar da urtiga da política razoável. Ou, no caso que interessa a gente hoje, uma política razoável de atenção e de cuidado. O problema com razoável na política é que por meio dele, e mais perigosamente, em nome dele, se acaba por definir antecipadamente que espécie de diferença se encontra em questão por ocasião do encontro de dois regimes heterogêneos de prática, o que acaba por reforçar a imagem de que existe apenas um mundo possível e um estado de coisas concebível, sobre os quais existem apenas perspectivas ou visões de mundo, como há aqueles que gostam de dizer, que são distintas, mas que são hierarquicamente conciliáveis, ou seja, são distintas, existem duas visões de mundo, mas uma é melhor que a outra. Né? Ou seja, você pode estar cheio de branco onça, mas eu vou continuar te levando para lá de qualquer jeito. Agora, diferentemente disso, o que eu advogo a favor é que, ao pensarmos em termos de cosmopolíticas que visam acabar com a tolerância e buscam menos que conciliar, diferir e relacionar, podemos nos lançar ao encontro de um exercício de pensamento mais honesto sobre outros mundos e práticas possíveis, mas um exercício feito em marcha lenta, criando a possibilidade de criar outros entendimentos sobre problemas e situações que mobilizam as pessoas que habitam outros mundos possíveis. Muito obrigado. Desculpem o embaralhamento. Dá para passar o vídeo? Gente, só queria mostrar as fotos e mostrar o vídeo, que eu imagino que resolva um pouco da confusão. Aqui é um pouco da distribuição dos aurel paraguaios. São vários subgrupos, totalizam mais de 50 subgrupos aurel, e aqui é um pouco da divisão. Esses que eu estou falando habitam aqui, mais ou menos. Aqui, não, pode. Aqui é para vocês verem um pouco da distância. Aqui de onde eu estou tirando a foto é da aldeia. Ali do outro lado já é a cidade de Porto Murtinho, ou seja, você só atravessa aqui. Aqui é o tal do hospital, cheio de branco onça. Aqui é o posto de saúde. Esse aqui é o hospital e esse aqui é o posto de saúde que existe no limite da aldeia. Esse aqui são, teoricamente, o que faz o transporte das pessoas de um lugar para o outro. Um barco furado, um caminhão que não tem rodas, uma moto com pneu furado. Aqui é um pouco de uma visita de um secretário de saúde do departamento do Alto Paraguai, feito nessa região. Isso é um pátio da casa do chefe. E aí ele explicando um pouco, das pessoas fazendo demanda sobre remédios, sobre atendimento, e ele conversando um pouco com elas. Esse chefe é um dessas figuras Agouti de Amaini, e é isso que distingue um branco onça de um branco Agouti de Amaini.
Aqui, mais um branco desses brancos amansáveis, assim, fazendo atendimento nas pessoas e nos animais domésticos. A mesma pessoa faz os dois. E tem um vídeo que explica um pouco de por que é que o espaço do posto de saúde, juntamente com as pessoas e com os objetos e tal, estão sempre submetidos a isso que os hebreus chamam de inoninganhai, ou de cerimônia do lavado, como eles chamam em espanhol, que é mais ou menos isso aqui. Aqui é com um colega que foi lavado, ou seja, foi incorporado a um dos 7 clãs, e isso aqui que é feito com ele é feito com os médicos, é feito com os enfermeiros, é feito com as coisas, é feito com o posto, é feito com tudo. E é isso que atenua a potência maligna e patogênica das coisas. Que, obviamente, no hospital brasileiro, isso não rola. Mama na minha casa. ¿Y cómo se llama Chile así ayer yo? Kumini. Kumini. Mamá no sabe, ella es gato. Mamá no sabe, ella es Así es, mañana como así es, mañana. ella está regalo. Ella está todo. Ella es tu hermana. Madre, tu madre. Hay que saber el nombre de tu madre. Estados Unidos tiene la causa es histórica y patriótica. Gracias. Ucrania. Mira, lo que él estimado. Mira, ¿Cómo se llama? ¿cómo le llaman? América. Ángel. Angélica. Gracias. Y yo soy Pocinho. Esposo. Pocinho. ¿Y eso no es? Cumini. ¿Qué significa comini? No tiene. ¿Y Pocinho? No tiene. Por los grandes nosotros no tenemos. Bueno, vamos. Que tenga un buen viaje. Gracias por todo. Gente, é um pouco isso. Essa aí é da cerimônia do lavado, mas isso, por exemplo, não indica que seja uma pessoa por vez só, né? Isso pode acontecer com coisas maiores, com muito mais gente de uma vez, com muito mais coisas de uma vez. Muito obrigado.